paz do Senhor Jesus. No capítulo anterior, nós vimos a continuação da oração da dedicação do templo e Deus responde com uma confirmação às obras de Salomão, à oração de Salomão. Paulo é açoitado e vai diante do concílio. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, do 6 ao 8, do 8 ao 10, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu peço a presença do Espírito Santo nos conduzindo nessa palavra, esteja aqui presente, lavrando os nossos corações para a honra e glória dele. Salomão reuniu os remanescentes dos antigos moradores da terra, os hetitas, os arameus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, todos não israelitas, sobreviventes da guerra, e submeteu aos trabalhos forçados. Continuam até hoje nesse trabalho. Mas os israelitas não eram tratados assim. Eram convocados para o exército e para a administração. Eram líderes do governo e comandantes de carros e de cavaleiros. Também eram encarregados dos projetos das construções de Salomão. Haviam 250 supervisores responsáveis pelas equipes de trabalhos forçados. Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele construiu para ela, pois disse: minha mulher não pode morar na casa de Davi, o rei de Israel, porque o lugar era da arca de Deus, onde o lugar da arca de Deus esteve é sagrado. Depois, Salomão apresentou ofertas queimadas a Deus sobre o altar que havia construído no pátio do templo. Ele seguiu as prescrições de Moisés para os sacrifícios, os sábados, as luas novas, as 3 festas anuais, as festas dos pães sem fermento, a Páscoa, das semanas de Pentecoste e das cabanas. Ele adotou a prática de seu pai, Davi, e formou um grupo de sacerdotes para realizar o serviço da adoração. Designou os levitas para cuidar do louvor e para ajudar os sacerdotes nas tarefas diárias. Nomeou os guardas para cada entrada, conforme a determinação de Davi, homem de Deus. As instruções do rei, os sacerdotes, os levitas foram seguidas à riscas, até mesmo com a respeito aos tesouros. Tudo o que Salomão resolveu fazer, desde a fundação do templo de Deus até o acabamento, foi concluído. Depois Salomão foi para Ezion-Geber e Elate, no território de Edom. Irão enviou a ele navios com marinheiros experientes. Os marinheiros de Salomão se uniram a ele e todos navegaram para Ufir, terra no leste da África. Ali carregaram 15.700 quilos de ouro e trouxeram para o rei Salomão. A rainha de Sabá ouviu falar de Salomão e veio a Jerusalém para testá-lo com perguntas difíceis. Chegou com grande estilo, trazendo uma comitiva com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Ela abriu seu coração a Salomão e falou sobre todos os assuntos que eram do seu interesse. Salomão respondeu a todas as suas dúvidas. Não hesitou em nada. Depois que ouviu em primeira mão a sabedoria dele e viu com os próprios olhos o palácio que ele tinha construído, as refeições que foram servidas e acomodadas dos seus oficiais, a dedicação dos criados, os trajetos dos funcionários e dos copeiros e a generosa oferta queimada que oferecia no templo do Senhor. A rainha de Sabá ficou extasiada. Ela disse ao rei: tudo que ouvi ao seu respeito é verdade. A reputação de suas realizações e de sua sabedoria que chegou até o meu país se confirmou. Eu não teria acreditado se eu mesmo não tivesse visto. Não foi exagero que eu ouvi. Sabedoria, elegância, muito além do que eu poderia imaginar. Felizes são os homens e mulheres que trabalham para você, pois tenho o privilégio de estar perto de você todo dia e ouvir as suas sábias palavras. Bendito seja Deus, o seu Deus, que agradou de você e o constituiu rei. Sem dúvidas, o amor de Deus para com Israel está por trás de tudo isso. Ele constituiu você para manter a ordem e a justiça. Ela deu um presente ao rei, mais de 4 toneladas de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias juntas, quanto as que a rainha de Sabá trouxe para Salomão.
Os navios de Irão também importavam ouro de Ofir e grandes quantidades de madeira e sândalo e pedras preciosas. Da madeira de sândalo, o rei fez corrimãos para o templo de Deus e do palácio real. Também utilizou para fabricar harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi recebida uma carga de madeira de sândalo como aquela. Salomão, em troca, deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos generosos presentes que ela já havia recebido dele. Satisfeita com o que viu, ela voltou para seu país com sua comitiva. Salomão recebia todos os anos 25 toneladas de ouro, sem contar o que recebia de impostos e de lucro do comércio com mercadorias de diversos reis e governadores. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos grandes de ouro batido. Cada escudo pesava 3,6 kg. Fez também 300 escudos menores, de 1,8 kg de ouro batido cada um. Ele guardou os escudos no palácio da floresta do Líbano. O rei construiu um imenso trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e seu encosto era arredondado. Ao lado de cada braço do trono havia um leão. Na ponta de cada degrau também havia um leão. Não havia trono parecido como esse nos reinos ao redor. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro puro, assim como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Na época não se fazia nada de prata, pois era material barato e muito comum. O rei tinha uma frota de navios que viajava junto com os navios de Irão. Cada 3 anos, a frota trazia uma carga de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais sábio e rico de todos os reis da terra. Ele superava a todos eles. Gente de todos os cantos da terra vinha conhecer Salomão e sorver um pouco da sabedoria de Deus que Deus tinha dado a ele. Todo ano, visitantes chegavam em grandes levas e todos traziam presentes, artigos de ouro, de prata, roupas, armas modernas, especiarias exóticas, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos. Tinha 4.000 estábulos para todos os cavalos e os carros e 12 mil cavalos. E eles os deixavam em cidades especialmente preparadas para eles, e também em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates, a leste, e o território dos filisteus até a fronteira do Egito. O rei fez que a prata fosse tão comum quanto as pedras, o cedro, como as figueiras das planícies. Ele importava os cavalos do Egito e de outros países. O restante da vida e do governo de Salomão, desde o início até o fim, pode ser lido no registro histórico do profeta Natã, na profecia de Aias, de Siló, e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu pai, seu filho Roboão, foi seu sucessor, o rei Roboão. Roboão foi para Siquém, onde todo Israel tinha se unido para coroá-lo rei. Jeroboão estava no Egito, onde tinha se exilado por causa de Salomão. Mas quando soube da morte de Salomão, ele voltou. Roboão reuniu-se com Jeroboão e todo o povo, e disseram a Roboão: Se seu pai foi muito severo conosco. Sempre tivemos de trabalhar pesado, sem descanso. Alivia a nossa carga de trabalho, o peso das obrigações, e nos submetamos ao Senhor de bom grado. Peço que me deem 3 dias para pensar e então dou a resposta a vocês, propôs Roboão. O rei Roboão perguntou aos que haviam sido os conselheiros de seu pai Salomão: O que me dizem? O que me aconselham responder a este povo? Eles responderam: Se o Senhor quiser servir ao povo, procure entender as necessidades deles e tenha compaixão. Se o Senhor fizer o que estão pedindo, não há dúvida que eles farão qualquer coisa pelo Senhor. Mas Roboão fez pouco caso do conselho daqueles homens experientes e perguntou aos jovens como ele, que tinha crescido e agora tinham interesse em ajudá-lo: O que acha? O que devo fazer, dizer este povo pedindo? Alivia a carga pesada de trabalho que seu pai impôs a nós? Seus jovens amigos responderam: Diga a este povo que está reclamando que seu pai foi muito severo com eles. Meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Se vocês acham que a vida estava difícil no reinado do meu pai, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Quando ele disse isso, o concílio se dividiu. Fariseus e saduceus passaram-se a atacar uns aos outros com argumentos irados.
Os saduceus não acreditam em ressurreição, nem os anjos, nem em espíritos, mas os fariseus acreditam em tudo isso. Uma confusão estava armada. Os líderes religiosos do lado dos fariseus gritavam para os outros: Não vemos nada de errado com este homem, e se um espírito falou com ele, talvez seja um anjo, se estivermos lutando contra Deus. Foi como jogar lenha no fogo. A discussão tornou-se violenta, que o capitão ficou com medo que partissem Paulo ao meio. Assim ordenou aos soldados que o tirassem dali e escoltassem de volta à fortaleza em segurança. O plano para matar Paulo. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer para o melhor. Você tem sido minha boa testemunha aqui em Jerusalém. Agora será minha testemunha em Roma. No dia seguinte, os judeus tramaram um plano contra Paulo. Fizeram um juramento solene de que não iriam comer nem beber até que ele estivesse morto. O pacto de assassinato foi firmado por cerca de 40 judeus e apresentando aos principais sacerdotes e líderes religiosos. Nós nos comprometemos por juramento solene não comer nada enquanto não matarmos Paulo, mas precisamos da sua ajuda. Envie uma petição ao concílio para que o comandante traga Paulo de volta, a fim de que vocês possam investigar melhor as acusações, e nós faremos o resto. Antes que ele chegue aqui, nós o mataremos. Vocês não serão envolvidos. No entanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, ouviu-os planejar a emboscada. Correu à fortaleza e contou a Paulo, que chamou um dos centuriões e disse: Leve este rapaz ao comandante da guarda, ele tem algo importante a dizer. O centurião levou ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo pediu que trouxeste esse rapaz. Ele tem algo urgente para dizer. O comandante tomou pelo braço e levou a um lugar à parte. O que é? O que é que você tem a dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo disse: Os judeus estão tramando contra Paulo. Vão pedir que o senhor leve Paulo ao concílio bem cedo, sob o pretexto de investigar melhor as acusações contra ele. Mas é uma armadilha para tirá-lo daqui. Eles vão matá-lo. Nesse exato momento, mais de 40 homens estão preparando uma emboscada para ele. Todos fizeram um voto de não comer nem beber até que o matem. A emboscada está preparada. Tudo o que eles estão esperando é que o Senhor o envie. O comandante dispensou o sobrinho de Paulo com a seguinte advertência: Não diga uma só palavra a ninguém sobre isso. Em seguida, chamou 2 centuriões e ordenou: Pegue 200 soldados para imediatamente a Cesareia, também 70 cavaleiros e 200 laceiros. Quero-os prontos para marchar às 9 da noite. Vocês vão precisar de 2 mulas, para Paulo e para a bagagem dele. Vamos levar este homem são e salvo ao governador Félix. Depois escreveu a seguinte carta: De Cláudio Lisias, ao muito honrado governador Félix, saudações. Resgatei este homem de uma multidão judaica. Eles o prenderam e estavam prestes a matá-lo. Quando eu soube que ele era cidadão romano, então enviei meus soldados, querendo saber o que ele tinha feito de errado. Apresentei ao concílio deles. Descobri que o motivo eram diferenças religiosas entre eles, mas nem de longe algo possa ser considerado crime. Soube também que fizeram um plano para matá-lo. Decidi por segurança que seria melhor levá-lo daqui o quanto antes. Por isso estou enviando ao Senhor. Avisei aos acusadores que ele está agora sob nossa jurisdição. Salmo 89. Ó Deus, que os céus e a terra louvem teus maravilhosos caminhos, e o coral dos santos anjos cante hinos aos teus fiéis caminhos. Procurem em todos os cantos, examinem os céus e a terra, e não se encontrará ninguém como Deus. Os santos anjos estão maravilhados diante dele, e ele parece imenso e glorioso sobre todos à volta dele. O Senhor dos exércitos dos anjos, quem é como tu, poderoso e fiel de todos os ângulos. Tu pões furiosos oceanos em seu lugar e acalma as ondas quando elas ficam desgovernadas. Afaste aquela megera do Egito com o dorso das tuas mãos. Descartaste teus inimigos com um tapa, e ele é dono do cosmo. Fizeste tudo nele, do átomo ao arcanjo. Posicionaste os polos sul e o polo norte, e as montanhas do Tabor e do Hermon cantam em dueto para ti. Ó Santo de Israel, que lindo este salmo. E nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. Sonda o nosso coração, Pai. Acha algo de bom aqui, Pai, que te agrade, para te adorar, para te exaltar, Senhor. Rendemos as nossas coroas ao Senhor. Elas são suas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Recebe. Amém.